Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente, doutor João, demais vereadores, colegas servidores da Câmara, servidores da Prefeitura também, e o público que está assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. Né? Eu sou funcionário da Câmara, mas também estou como presidente do CODEMA aqui de Andradas. Então, nossos debates ali mensais são constantes com relação ao meio ambiente, né? Nossas preocupações, e recentemente chegou à porta de Andradas essa questão de mineração de terras raras. Né? Na Lei Orgânica de 1990, provavelmente não tem nenhum trecho relacionado à mineração. Né? Tanto é que, naquela época, provavelmente Andradas tinha mineração apenas de cascalho, de granito, areia, argila, né? Minerações de menor impacto do que a de terras raras pode trazer para Andradas, né? Principalmente para as questões ambientais. Então, eu acho interessante que nessa reforma ou atualização da lei orgânica contenha essa questão minerária de Andradas. E eu digo essa importância porque, durante a história de Andradas, o povo, a população, né, durante gerações e gerações, escolheu a forma como o município seria atualmente. Então, foi por... algumas cidades vizinhas têm poucas propriedades, mas propriedades grandes. Né? E Andradas é diferente nesse sentido aqui. São muitas propriedades, né? Milhares de propriedades rurais, produzindo mais diversos tipos de cultura. Né? Café, batata, rosa, né? A própria uva. Né? Então, Andradas escolheu esse caminho de ter uma grande quantidade de produtores rurais, produção diversificada, tanto na zona rural quanto na zona urbana, porque também temos centenas ou talvez milhares de pequenos empreendedores, né? Lojas, confecções, fábrica de bolachas. Né? Andradas é muito diversificada em todos os sentidos, tanto no comércio voltado da parte rural, quanto da parte urbana. Então, isso está na raiz de Andradas, do andradense, né? Escolheu esse caminho. Né? E isso também, recentemente, despertou a questão do turismo. Né? A gente sempre teve lindas cachoeiras, né? Belas paisagens, mas há 40, 50 anos atrás não era tão explorado. E nas últimas décadas isso veio potencializando e veio tomando uma proporção grande. Né? E isso está diretamente relacionado ao meio ambiente. Né? A preservação do meio ambiente vai proporcionar uma proteção também desses pequenos produtores, das pequenas empresas e dessa indústria de turismo que se estabeleceu em Andradas nas últimas décadas. Então, eu acho importante ter um capítulo na lei orgânica que deu algum tipo de autonomia ao município nas questões minerárias. Né? E, para isso, né, eu acredito que essa ligação com o meio ambiente, né, até uma discussão que a gente tem no CODEMA já há algum tempo, que a gente encaminha, né, eventualmente, alguns pedidos ao Executivo para que possa, numa tentativa de implantar isso em Andradas, seria o licenciamento ambiental municipal. Né, porque hoje, dependendo do empreendimento, a gente fica refém de uma aprovação ambiental a nível estadual, que foi o que aconteceu com relação à mineração de terras raras, que está no município de Caldas, mas desconsideraram Andradas completamente como se fosse uma área diretamente afetada. Então, a gente tem exemplos aí como o município de Extrema, que eles têm o licenciamento ambiental feito pelo próprio município. Então, eles têm uma legislação específica, não sei se seria a melhor forma de se aplicar esse tipo de licenciamento ambiental pela lei orgânica, ou seria um outro tipo de projeto, né, ser apresentado, mas eu acho que, pelo menos, o princípio, a base de um licenciamento ambiental poderia constar dentro da lei orgânica. E isso traria mais autonomia para o município de escolher os empreendimentos que poderiam fixar em Andradas e não comprometer o que já tem estabelecido aqui. Então, traria receita para Andradas, né, pagamento de taxas de licença ambiental, não ficaria para o Estado, ficaria para o município, e esse recurso poderia ser aplicado na parte ambiental e em outras partes também que sejam necessárias. Né? Então, eu venho hoje aqui, como, de novo, representante do CODEMA, né, pedindo essa atenção para a parte de mineração, para a parte ambiental. Né? E só queria fazer uma ilustração. Né? O Gustavo já falou a questão da causa animal, né? Eu faço parte também da UAPA, e é interessante ver como que
a realidade, né, vai mudando conforme vai passando as décadas, né? Uma das primeiras leis aqui de Andradas, que a gente tem aqui na Câmara, que é do final do século XIX, começo do século XX, tinha um funcionário da Câmara que era responsável por dar bolotas de veneno para os cachorros de rua. Então, esse funcionário saía nas ruas, tinha cachorros perdidos ali, e ele era responsável por envenenar os cachorros para eles não ficar zanzando. Então, teve essa evolução aí da legislação, né? Na Lei Orgânica de 1990, pelo menos isso não teve algo parecido com isso, e provavelmente nessa atualização que está para acontecer, provavelmente vai ter um capítulo específico para proteção animal. Então a gente vê como é que a sociedade, mesmo que de forma vagarosa, vai evoluindo e vai tendo novas formas de enxergar a realidade, o mundo atual. Então, eu só queria isso ilustrar. Obrigado, viu?